Olá, seja bem-vindo ao canal da Martica Atelier Designer, eu sou a Marta e hoje eu tô aqui para passar para vocês a videoaula dessa blusinha linda, tá? Se você tá chegando aqui agora, caiu de paraquedas, nós estamos no início de dezembro de 2025, então eu já fiz o meu modelinho vermelho e agora eu vou fazer também o mesmo modelinho em verde, tá? Essa blusinha aqui, ó, linda, tá vendo? Alcinha que você pode mudar o tamanho. Tem aqui a versão, essa versão vermelha que eu fiz aqui é uma versão com botão, mas eu vou fazer também versões com zíper, tá? Até o zíper já tá aqui separadinho também, ó. Linda ela, olha o detalhezinho da barra, que coisa mais linda. Vou botar um papelzinho aqui para vocês enxergarem, olha. Lindo, tá? Esse detalhezinho da barra. A frentezinha dela também é linda, ó, porque ela tem esse biquinho aqui de princesa. Vocês viram aí, ó. Aqui, ó. Pronto, ó. Florzinhas, biquinhos de princesa, biquinhos, decotinhos. Lindo, linda, linda, linda. Essa aqui é um tamanho G, tá? Mas eu vou fazer junto com vocês um tamanho M. E vou passar todas as informações de todos os tamanhos no decorrer do vídeo, tá? A gente vai utilizar para essa blusinha essa verde aqui, que é melhor de vocês visualizarem quando eu for fazer. Essa verde aqui é um Sport Green da Bella, da Pinguine. Ela tem um tex de 370, então você pode usar charme também, tá ok? Fica também ótima. Ah, Marta, mas eu não tenho charme. Pode usar 2 cabos da Anne, que vai dar praticamente a mesma coisa, ou 2 cabos da Clé. Vai ficar por sua conta. 2 cabos da Cleia duplo ou um só da... Não interessa. Vai usar o que você tiver, tá bom? O que interessa é que aqui a gente vai usar uma agulha número 3,5 para ela. Linha de costura da cor da linha que você for utilizar. Colchetinhos. Se você quiser a versão de botão, botãozinhos, marcadores, um zíper, fita métrica, tesoura e agulha de tapeçaria, tá bom? Todas as informações eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição. E na descrição você também vai achar aqui como me encontrar nas outras redes sociais. O link direto, gente. Clica sem medo. Instagram, Pinterest, TikTok. É só você clicar, vai te levar direto para minha página. Lá você tem informações, tem fotos, vídeos com todas as peças que eu faço aqui no YouTube, tá? No canal da Martica, ok? E se você quiser ajudar o canal também, com qualquer valor, pode clicar aqui embaixo no Valeu. Titia adora quando tem, porque ajuda o canal a comprar mais linhas. Como nós não somos patrocinados, né? Uma pena. A gente tem um gasto aí bem considerável em comprar linhas e materiais para trazer peças lindas para vocês. Tá bom? Então vamos lá, para esse vídeo não ficar muito comprida, ó, eu apoio negócios criados e liderados por mulheres. Uhul! Então vamos lá, para esse vídeo não ficar muito comprido, tá bom, gente? Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos começar pela florzinha. Vou explicar como é que faz a florzinha e depois eu vou dar os detalhes de como é que vai ser tudo, tá? Vamos começar aqui, ó, com o nozinho inicial. E aí a gente já conta esse nozinho inicial como uma correntinha. Então eu conto 1, 2, 3 e 4. 4 aqui. Venho aqui no primeiro que nós fizemos e fecho o círculo de correntinhas com um ponto baixíssimo, ok? Feito isso, eu faço uma correntinha só para finalizar aqui esse assunto. Agora, a gente vai fazer dentro desses círculos de correntinhas, aproveita aí esse fiozinho que tá sobrando, a gente já vai fazer um acabamento, hein? Ó, venho aqui, insiro a minha agulha, puxo a linha e faço um ponto baixo. A mesma coisa, 2, 3, 4, 5, 6. Ups, espera aí que ficou fio para trás. 7 e 8.
ok? 8 pontos baixos dentro desse círculozinho de correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, insiro a minha agulha, puxo a linha e fecho com um baixíssimo, dessa maneira. Fica assim. E o fiozinho, a gente já escondeu, né? Fez o acabamento. Se por um acaso o seu ficou muito grande, sobrou, você vem aqui, ó, e corta. Pronto. Corta rentinho, para ele ficar bonitinho, tá? Vou aproximar mais, ok? Feito isso, agora a gente vai trabalhar as nossas pétalazinhas. Vão ser 8 pétalazinhas no total. E a gente vai trabalhar com ponto alto duplo, tá? Pego aqui, ó, no próximo pontinho, vou começar aqui onde a gente finalizou, não. Vou aqui no próximo pontinho da frente de base, ó. Puxo a linha e faço um ponto baixo. E depois faço mais 2 correntinhas. Aqui vai valer um ponto alto duplo semi-acabado. Porque para ser um ponto alto duplo, teria que ser 4 correntinhas, tá? Mas a gente vai fechar todas elas juntas. Então, aqui eu já fiz um. Dou 2 laçadas na agulha, venho no mesmo pontinho de base aqui, insiro a minha agulha, puxo a linha e vou tirando de 2 em 2 laçadas, ó. A primeira 2 laçadas, eu tiro, laçada na agulha, puxo a linha e tiro as segundas 2. Fico com a última aqui na agulha, pra gente poder fechar depois todas juntas. A gente não vai fechar ela agora, não. A gente vai fechar junto com a terceira, porque, ó, vou fazer outra 2 laçadas na agulha para fazer o nosso ponto alto duplo. Venho aqui no mesmo pontinho de base e tiro 2. Depois tiro mais 2 e aí fiquei com a última, tá? Aqui eu fiquei com 3 alcinhas na agulha porque é o início, tá, gente? A nossa base, que vai ser as 3 correntinhas e mais os 2 pontos de ponto alto duplo. E aí, agora eu venho aqui e tiro todas elas da agulha de uma vez. E ela fica assim, ok? Feito isso, eu faço um ponto de correntinha para fechar elas, ok? Agora, eu vou fazer outra folhinha dessa com 3 pontos altos duplos. Mas eu vou fazer 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas. 4 não, gente, 3. 3 correntinhas, desculpa. Faço 2 laçadas na agulha, venho no próximo pontinho de base aqui, do seguinte, ó, e faço a mesma coisa. Tiro 2 e deixo a última laçada na agulha. Aqui, a gente já tem uma laçada que é a base, né? Dos pontos anteriores. Essa daqui já é a sequência do nosso ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer mais outra. 2 laçadas na agulha. Insiro no mesmo pontinho de base, tiro 2 laçadas e fiquei com 2. Mais 2 laçadas na agulha. Insiro a agulha no ponto de base, puxo a linha e tiro 2 laçadinhas da agulha. Depois, puxo a linha e tiro mais 2. E aí, agora eu tenho 3 pontos altos duplos prontos. E aí, a gente vai lá e tira todas as laçadas de uma vez e fecha com um ponto baixo. Assim. Dessa maneira, ok? Feito isso, mais 1, 2, 3 correntinhas, 2 laçadas na agulha. Vem no próximo ponto alto, no próximo ponto de base e faço outro ponto alto duplo. 1, 2, esse é o primeiro, 2 laçadas na agulha. No mesmo ponto, faço o segundo ponto alto duplo e não termino. E agora, o terceiro e último ponto alto duplo, no mesmo pontinho de base, e não tiro todas. Aí, feito o terceiro ponto, eu venho aqui e tiro todas as laçadinhas de uma vez e finalizo com uma correntinha. Fica assim, tá? Você vai fazer isso por mais o restante de todos os pontos bases. A gente tem que ter 8 pétalazinhas dessa, tá? Separadas sempre com 1, 2, 3 correntinhas. E aí, vai de novo. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui
vocês fazem o de vocês aí, que eu já volto, tá bom? Vamos lá. Bom, finalizei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pétalazinhas. E agora eu vou fazer o meu fechamento aqui. E faço 1, 2, 3. E fecho esse círculozinho aqui no primeiro pontinho, ó, do fechamento. Primeiro pontinho embaixo, fecha com ponto baixíssimo. Um nozinho, corta, puxa, pronto. E aí está pronto a nossa primeira florzinha, tá? Agora, a gente vai partir para a segunda florzinha, já fazendo a emenda nela, tá bom? Vamos lá. Agora, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que essa, que a gente fez do primeiro, só que só vai fazer até a sexta pétala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só até a sexta pétala. Porque a partir daqui a gente já vai fazer a emenda com essa daqui. Então, é daquele jeito, né? Que a gente voltou. Vem aqui, faz o início com 1, 2, 3, 4. Fecha na primeira laçadinha aqui com o baixíssimo. Um ponto de correntinha. E aí dentro, aqui a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ups, o fiozinho aqui e 8. Pronto. Fecha no primeiro ponto baixo que nós fizemos e segue fazendo agora as pétalazinhas, né? Fecha com baixíssimo, aí vem, pula pro próximo, faz um ponto baixo, 2 correntinhas, 2 laçadas na agulha no mesmo ponto, faz o primeiro ponto alto duplo, mas não tira, o segundo ponto alto duplo, fez o segundo, e aí fecha com uma correntinha, faz 1, 2, 3 correntinhas de separação, 2 laçadas na agulha, pula aqui pro próximo ponto e faz os 3 pontos altos duplos sem fechar. O último, quando você fizer, aí tira todos de uma vez, fecha com uma correntinha e mais 1, 2, 3 correntinhas, tá? Faz assim num total de 6 pétalas. Quando eu fizer as minhas 6, eu volto pra gente fazer junto aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz as 6. Vou fazer o seguinte, agora a gente vai começar a unir. A partir de agora vai ser sempre assim, independente do tamanho que a gente for fazer, se for P, M, G, GG, XG, independente desse tamanho, do tamanho que for. Mas o cintinho que a gente vai colocar no meio da blusa vai ser sempre assim, tá? O que vai mudar para os tamanhos das blusas é a quantidade que a gente vai fazer. Agora eu faço 1, 2, minto. Faço uma correntinha, pego aqui, ó, tá vendo? Aqui tá aqui, já pronta, ó. Vê como é que ela tá aqui, ó. A gente vai fazer uma emenda. 1, 2, 3, de um ladinho. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou juntar a parte de trás do avesso com a parte de trás do outro avesso aqui, tá? E vou fazer um ponto baixo bem aqui no meio dela, que já está pronta, ó. Viu? Faço mais uma correntinha aqui e dou 2 laçadas e termino aqui, ó, a minha próxima pétala, ó. Não é difícil, gente, ó. Já segurou lá um lado, uma quina, ó. Vem aqui,
fecho e faço mais uma correntinha. Venho no próximo espacinho aqui da sequência, ó, e faço novamente um ponto baixo, uma correntinha, 2 laçadas na agulha e vou fazer agora a minha última pétala, ó. 1, 2, 3 pontos altos duplos. Tiro todos de uma vez, fecho com um ponto baixo, uma correntinha, vou lá pro próximo espaço da que já está pronta aqui e faço minha última junção com um ponto baixo, faço mais uma correntinha e fecho a minha sequência aqui no primeiro ponto onde a gente iniciou, e ela já ficou junta, tá vendo? Faço um pontinho de segurança e corto. Ficou dessa maneira, ó, ok? Aqui. E vai ficando assim. Quando eu for juntar a próxima, vai ser a mesma coisa, tá? Aqui, pra ficar mais fácil, ó, já que a gente juntou a primeira, pula um espaço, na próxima é a junção. Aí vai juntar uma quina, um meio e a outra quina, ok? Uma pulada já é a que tá coladinha aqui. Ele vai ficando assim, ó. Ok? Desse jeito aqui, tá? Vou fazer mais um com vocês aqui para iniciar. A gente vai iniciar, vou fazer outra florzinha dessa até a sexta pétala e volto para mostrar para vocês como é que a gente vai grudar, tá bom? Vamos lá. Bom, voltei porque aqui, ó, fiz, tá? As 6, ó, como a gente tem feito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, vamos voltar para a emenda, ó. Já tá pronta aqui, tá vendo? As emendinhas. Essa daqui já juntei a primeira com a segunda. Então, aqui eu vou fechar com uma correntinha, outra correntinha, junto, sempre aqui, ó, tá vendo? A parte de trás do seu squarezinho de flor com a parte do outro, ó, e faço um ponto baixo, como eu falei. Onde é que eu vou fazer o ponto baixo? Mas tô perdida. Fez a primeira emenda, pula o primeiro espaço, aqui no segundo espaço você faz a primeira emendinha, tá? Faz a primeira junção, ó, com ponto baixo. Fez a primeira junção, é só dar sequência. Uma correntinha, e aí duas laçadas na agulha, e vamos para a penúltima pétalazinha, 2 e 3. Aqui, ó. Fecha tudo, uma correntinha para fechar. Vou no próximo espaço, que é o do meio, ó. Faço um ponto baixo, uma correntinha e sigo fazendo agora a nossa última pétala, ó. Tiro todas as laçadas e fecho com uma correntinha, mais uma correntinha e fecho agora a minha última quina aqui com um ponto baixo, faço a emenda. Uma correntinha restante e agora eu vou lá no primeiro ponto da onde nós iniciamos, ó. E fecho. Uma laçada de segurança, corto, puxa e ó. E aí está pronto novamente mais uma emenda, ok? E assim, gente, vai ser pela quantidade que você quiser, para o seu tamanho. Vamos lá aos detalhes do tamanho. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um tamanho aqui M, então eu vou fazer 12 florzinhas dessa. Vão ser 6 para frente e 6 para trás.
Eu quero fazer um tamanho P. Você vai fazer 10. Você vai fazer 5 carreirinhas para frente e 5 carreirinhas para trás. Ok? Eu quero fazer PP. Você tira mais doisinhos desse. Tá? Então, você vai fazer 8. Ah, eu quero fazer um GG. Você mede a circunferência. Geralmente, o ideal é você medir a circunferência no busto, aqui, e fazer a quantidade de correntinha, de florzinhas, né, square, para a quantidade do busto aqui, tá? Porque aí vai ficar certinho aqui embaixo, com a quantidade que você for fazer, tá bom? Bom, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês como ficou em centímetros o nosso... Ficou 5 por 5. Porque quando estica, ele fica 5 por 5 aqui, ó. Tá? 5 por 5. Ah, Marta, mas eu quero fazer com uma agulha maior. Ok, você pode fazer com uma agulha maior. Lembrando, você fazer com uma agulha maior, ele também vai ficar maior. Tá? Ah, eu quero fazer com uma agulha 4. Aqui eu tô fazendo com uma agulha 3,5. Vou fazer com uma agulha 4. Ele vai subir aí 1 centímetro. Então, se ele tem aqui 5, ele vai ficar com 6. Tanto para cima como para os lados. Tá bom? Mas aqui vai ficar assim. Então, aqui, como eu vou fazer para o meu tamanho, eu vou fazer um tamanho M, tá? Eu vou fazer 12 squarezinhos desse daqui. 12. Tem 3 prontos aqui, tá? Então, faltam 9. Eu vou fazer toda a minha sequência. Quando a minha sequência estiver pronta, eu volto para mostrar para vocês o tamanho que ficou, tá? Certinho, e pra gente dar sequência na blusinha, ok? Então, vamos lá. Então, voltei, ó, fiz as minhas 12, né? Os 12 square, né? As florzinhazinhas bem pequenininhas, miudinhas, bem bonitinhas, tá? Lembrando que esse tamanho aqui é um tamanho M. E como eu falei, se você quer um tamanho menor, você vai diminuir menos duas folhinhas dessa, né? Então, aqui, ó, eu ficaria com 1, 2, 3, 4, 5. Olha como é que fica pequenininho, tá? Fica só com 28 centímetros, 48, né? Esse aqui, o M, ó, vai ficar maiorzinho um pouco. Tem mais 2. Aí aqui eu fico com 35, tá? 35 centímetros. Se eu esticar, vai com certeza dar mais, tá? Vai dar até uns 40 centímetros. O ideal é que esse tamanho aqui dê, assim, na altura do seu busto. Você mede pelo seu busto, tá ok? Ou assim, bem abaixo assim do seu busto, se você quiser que fique mais larguinho, né? Ou se não, você pode medir aí mesmo pela altura, mais ou menos abaixo do seu busto e acima do seu umbigo, tá? É o ideal. E aí você vai aumentando e diminuindo de acordo com a quantidade, né, do tamanho. Ah, eu tenho... Vou medir aqui, deixa eu ver. Eu tenho uma medida de 80, né? Assim, no meu... Como é que se fala aqui? É tórax? Não, é acima do umbigo, né? Aqui abaixo do seio, né? Eu tenho 80 centímetros. Se aqui eu tenho 35... né? 35, 70, menos 10 centímetros, porque 10 centímetros geralmente é o que o tecido o fio de algodão dá uma cedida para ficar certinho, tá? Ótimo, tá bom? Então, lembrando, Marta, para mim não dá, eu tenho 100, eu preciso ficar com 100, aí você mede, então aqui cada ladinho tem que ter 50, né? Vamos dizer aqui, tem que ter 50 aqui, desse tamanho. Então, vamos medir aqui.
Aí eu teria que colocar aqui, ó, se eu tenho 35, mais 2 ou 3, né? Eu diria que você colocaria 2, mais 2 quadradinhos de cada lado, tá? Então aqui, se eu tenho 6, vai ser 8. 8 para um lado, 8 para o outro, tá? Então são no total 16 quadradinhos. Ok? Deu para entender? Ah, Marta, eu quero menor. Diminui 2. Ok? Ótimo. Agora a gente vai fazer um acabamentinho em volta para dar sequência. Que acabamentinho? Vou pegar aqui a linha. Não, vou nem dar um nozinho inicial, não. Vou pegar aqui, ó. Aproximar. Cada espacinho desse tem que ter 5 pontos baixos de acabamento. Tá? Ó. Fiz aqui. Vou até fazer aqui, ó. Um nozinho inicial. Vem aqui em uma argolinha. Eu tô começando bem no que é do lado, no primeirinho, né? Nossa, mas eu faço uns pontos de vez em quando tão apertado que nem eu consigo tirar ele da agulha. Jesus, pronto, saiu. Na fé do Senhor, saiu. Bom, feito aqui. Pronto, ajeitei. Cadê o fiozinho para eu fazer no acabamento? Tem que ter o fiozinho. Achei o fiozinho para já ir acabando, gente. A melhor coisa que tem é você ir fazendo o trabalho, o máximo que você puder ir fazendo o acabamento, melhor, porque aí depois, no final, você praticamente não tem nada para fazer mais. Ó, tirei a linha da agulha, então aqui eu vou fazer uma correntinha. E aí aqui eu faço, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Fiz 5 aqui. Arrumo o pontinho. Pronto. Passo agora direto para o próximo espacinho. Só que o próximo espacinho, gente, é bem uma quinazinha, ó. Tá vendo? Uma quina de um lado e uma quina do outro. Então, a gente vai fazer o quê? 2 pontos baixos. 1, 2. 2 pontos baixos. Como se ficasse de um lado. Aqui tá sobrando esse pontinho aqui. Esse fiozinho para não ficar aterrorizando a nossa vida. A gente vem aqui, que a gente já começou a fazer o acabamento e corta. Tá? Fez 2 pontos, faz uma correntinha que equivale ao terceiro, volta pro fio e faz 4 e 5, ok? O nosso terceiro ponto nas quinas, ele vai ser uma correntinha, que é justamente aqui, ó, pra gente saber que aqui é uma virada. Ele fazer o desenho da virada, tá? Parte pro próximo espacinho inteiro aqui, que são 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos no meio dele, tá? Chegamos aqui numa outra quina, mas que já é a emenda com outra florzinha. A gente vai fazer 2 pontos baixos de um lado, ó. 1 e 2. O terceiro vai ser exatamente no pontinho da emenda. 3. Ups, fugiu aqui minha linha. O quarto ponto e o quinto vão ser na sequência da outra florzinha do outro lado, ó. 1, 2. Ok? E vai ficando assim. No próximo, chegamos aqui no meio. Vamos fazer 5 pontos. Então, vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Chegamos aqui na quina. Então, são 2 para um lado. Que eu faço 1 e 2. Ai, os fiozinhos voando. O terceiro
Se o ponto estiver muito rebiçado para cima, gente, é só puxar para baixo, olha. Tá vendo? O terceiro fica na emenda. E o quarto e o quinto vem aqui pro outro lado na sequência, tá? Vocês vão fazer essa viradinha toda aqui, em volta dele todinho, ok? Por ele todinho aqui. Quando chegar lá na outra esquina, nas duas próximas esquinas você vai fazer a mesma coisa. Quando chegar aqui nesse daqui, a mesma coisa. E quando chegar aqui no final, eu volto para finalizar e continuar com vocês, tá bom? Vamos lá. Voltei, ó. Terminei de fazer o acabamento nele em volta todinho. Tá vendo? Agora sim, a gente vai começar a trabalhar tanto a parte de cima como a parte de baixo. Mas vamos fazer o acabamento aqui, ó. Fiz até o último, ó. Meu último aqui, que é a minha quina, ó. Fiz 1, 2, o terceiro é uma correntinha, 3 e 4. Corto o fio e vou puxar ele, porque eu vou fazer aqui um acabamento invisível. Porque eu não quero ficar com este fio fazendo murundu, nem aparecendo, nem nada. Então, eu venho aqui no primeiro pontinho aqui, dentro, 1, 2, 3, 4, ó. Faço um pontinho pra lá e faço outro pontinho para cá. Um pontinho invisível, pronto. Tá vendo? E aí, aqui eu coloco o fiozinho para esconder nesses fios que já estão aqui separados, já feitos, ó, por dentro, só para esconder, gente, porque eu, assim, particularmente, eu não sou muito adepta a deixar fios para fazer quando termina. Eu já gosto de ir fazendo o acabamento, só se não der. Mas enquanto eu puder ir fazendo o acabamento e finalizando, antes de finalizar a peça, eu já vou. Tá vendo? Ó, como é que ele ficou. Prontinho, acabadinho. Aqui vai ser trabalhado de que maneira? São 3 para um lado e 3 para o outro. Aqui, tá? Porque vai ser a emenda das costas aqui. Então, ela abre aqui e a parte da frente, ela é inteiriça. Tá? Vai ficar assim. Agora a gente vai começar a trabalhar a parte de cima, tá bom? Vamos lá. Bom, agora vai ser muito fácil, né? Porque é tudo ponto alto. Você só vai prestar atenção aonde você vai aumentar e diminuir os pontos altos, né? Da parte de cima, aqui, ó. Dessa maneira aqui, tá vendo? A nossa faixa tá pronta. Aqui. A gente vai ser só ponto alto, indo e vindo, indo e vindo. A gente só tem que prestar atenção na parte da frente para fazer esse desenho aqui. Tá vendo? Que sobe, desce, sobe e desce. Como é que você vai fazer isso? Aqui você aumenta e aqui no meio você diminui. Aqui você aumenta e vai embora. Quando voltar, aqui você aumenta, aqui você diminui, aqui você aumenta e aí segue embora. Volto, aumenta primeiro, diminui e aumenta. A diminuição vai ser sempre no meio, justamente para fazer esse desenho aqui. Tá vendo? Da cavinha diminuindo e aqui vai aumentando justamente para a gente poder fazer o aumento tanto do busto aqui, né? E aqui também dá esse efeito, porque quando a gente diminui, ele diminui o pano aqui, né? Diminui a quantidade de pontos. Mas aqui, como a gente faz a mais, ele mantém retinho, tá? Para ele não ficar super apertado assim, tá bom? E vai diminuindo. E aí a gente vai seguir reto só quando chegar aqui em cima, para a gente poder finalizar, diminuir aqui, para fechar, né? Fazer a modelagem aqui do busto, tá vendo? Então, como é que a gente vai fazer essa marcação? Vamos separar aqui, ó, fecha. Se você tá fazendo do mesmo tamanho que o meu, 3 para trás, 3 para um lado, 3 para o outro, que aqui vai ser as costas, a abertura, você vira.
você vai ver que aqui é o meio, né, da frente. Vou pegar aqui meus marcadorzinhos. Ó. Eu apoio negócios e criadores liderados por mulheres. É assim. Você vai marcar bem aqui no meio, ó. Sempre o meio. Porque esse aqui a gente tem 3 para cá e 3 para cá. Esse aqui é o meio, certo? Que é justamente esse ponto que fica aqui no meinho aqui. Vamos marcar agora o meio de cada bandinha dessa. Que vai ser... Se aqui eu tenho uma caixa, um squarezinho para um lado, um square para o outro. Então, esse aqui é o meio. São 3 para um lado, 3 para o outro. O segundo é o meio. No segundo, como aqui no meio eu tenho 5 pontos, eu vou marcar no terceiro. Então, eu conto 1, 2, 3. Aqui vai ser meu meio, ó. Ok? Aqui também é a mesma coisa. Conto no meio, 1, 2, 3, aqui vai ser meu meio. Pronto. Tá marcado aonde vai ser a diminuição e os aumentos. No meio é a diminuição e aqui no meio é os aumentos. Ah, Marta, mas o meu não ficou assim. Gente, você vai pegar, você marcou aqui, ó. O seu é maior. Vamos dizer que você tem 4 para trás... 8 para trás e 8 para frente, é maior, tá? Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vai dobrar no meio aqui a parte de trás. A mesma quantidade para um lado, a mesma quantidade para o outro, ok? Vira. Virou, sobrou a mesma quantidade de squarezinho aqui, para um lado e para o outro. Você marca no meio, independente. Eu tenho 8, então são 4 square para um lado, 4 squarezinho para o outro no meio, ok? E aí, você vai contando. Aqui vão ser 4, né? Em vez de ser 3, vão ser 4. Então, qual é o meio do 4? É exatamente o meiozinho da emenda. Então, vai ser aqui. Ok? Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Vou abrir aqui mais um, como se fosse 4, tá? Aqui. Esse é o tamanho, tá? Ah, Marta, então aqui é o meio. Ok, continua sendo o meio aqui no vermelho. Só que por um lado eu tenho 4 square e por outro eu tenho 4. Então, já não vai ser no meio da florzinha. Vai ser, tá vendo? 1, 2, 3, 4. O meio é aqui. Vai ser exatamente aqui nesse meio aqui. O meio do seu seio. Aqui, ó. Aqui também. Nesse daqui. Tá bom? E assim sucessivamente. Marta, eu tenho menos 2, eu tô fazendo para minha filha, criança, aí são só 4, a mesma coisa, o meio, e aqui marco o meio, tá bom? Não tem dificuldade, tá? E eu tô fazendo dessa maneira, que é a maneira mais simples, para você não precisar ficar se esgrenhando contando pontos, porque senão você vai ter que contar a quantidade de pontos totais que você tem aqui, divide por 2, você vai dividir aqui. Dividiu por 2, você vai dividir aqui no meio também. Aí você marca, aqui é o meio, a quantidade de pontos, pá. Aí divide, metade para trás, metade para frente. Ok. E aí, e aqui é o meio. E aí você divide de novo, vai dar a quantidade aqui por 2. É mais complicado, eu tô fazendo de uma maneira mais simples que vocês possam entender e que no final das contas a gente vai dar a mesma coisa. Não criem cabelo em ovo, tá? Eu sei que tem muita gente aqui que fica, ai, mas por que? Quantos centímetros? Quantos... Gente, pelo amor de Deus, vai dar na mesma coisa. Você não é um profissional da venda que vai vender para uma grifa, você tá fazendo para você. Então, o máximo para sua cliente, então vai dar no mesmo. Tá bom? Você vai conseguir fazer da mesma forma. Eu sei que você vai conseguir fazer, porque eu sei que vai dar na mesma coisa, tá bom? Enfim, aqui tá a marcação. E agora, gente, é trabalhar ponto alto. Pega aqui o fiozinho, ó. Vamos começar pelo lado do avesso para facilitar a vida. Porque aqui é o direito, tá vendo? Fizemos a carreira de ponto do lado direito. Então, vou começar pelo lado do avesso. Aqui. Nozinhos. Vem aqui no primeiro, que é... Lembra que aqui na quina a gente fez uma correntinha? Aqui bem na quinazinha?
ó. Aqui na quina a gente fez uma correntinha, 2 pontos baixos para um lado, uma correntinha, 2 pontos baixos para o outro. Então, o nosso ponto inicial é exatamente na correntinha, aqui, ó, desse lado aqui. Então, eu venho aqui, insiro a minha agulha, tiro ela da linha, aqui, e subo 1, 2, que para mim, 2 pontos de correntinha equivale a um ponto alto. Se para você 3 correntinhas equivale a um ponto alto, ok, gente, não tem problema, tá bom? Laçada na agulha, e aí, gente, agora, ó, ponto alto sobre ponto alto. Aproveita e vai escondendo aquela linhazinha aqui, ó, que ficou do inicial. Vamos já escondendo. Deixa eu abrir um pouco mais, senão ficar falhando. Isso, ó. Tá? Não tem dificuldade nenhuma, dificuldade zero, ó. Eu vou fazer essa sequência de pontos altos até chegar aqui no primeiro marcador, ó. Tá vendo? Esse primeiro marcador aqui vai ser o que marca o nosso meio do busto. Aqui é o centro e aqui é o meio do outro busto, tá? Eu vou fazer sequência de ponto alto até chegar aqui. Quando chegar aqui eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, cheguei aqui, ó, no meu marcador. Tá vendo? Fiz aqui minha sequência. Ai, tô apaixonada por essa cor. Ah, ó. E aí, cheguei aqui no primeiro ponto. O que que eu vou fazer? Vou tirar aqui o marcador. E vou fazer 4 pontos altos nesse mesmo ponto, ó. 1, 2. No terceiro, eu já coloco o meu ponto de volta. Eu não vou ter correntinha de separação, tá, gente? Para ele não ficar muito arreganhado. Vai ser 4 direto. Mas aqui no meio, ó, entre o segundo e o terceiro ponto, tá vendo aqui? Você insere novamente o seu marcador. E faz o quarto ponto. Quarto ponto alto, ó. São 4 pontos, ficou um lequinho de 4, ok? E segue fazendo ponto alto sobre pontinho baixo de base, ó, dessa maneira, até chegar aqui no meio. Gente, você caiu de paraquedas, aproveita, curte o canal, se inscreve no canal, curte o vídeo, tá? Ativa o sininho para ter a notificação de novos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo no canal. E aí você fica por dentro de tudo que acontece aqui. Aproveita e se inscreve nas minhas outras redes sociais também, tá bom? Ó, tô chegando aqui no meio. Aqui no meio vai ser a diminuição. Então, eu tenho que parar, ó, vou fazer aqui. Um ponto antes do marcador. Porque o ponto antes do marcador, a gente vai diminuir 3 pontos. Então, eu tiro aqui. O marcador tá no meio. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um ponto alto, mas não vou tirar todas as laçadas. Tiro aqui o ponto alto do meio. Laçada na agulha, faço o ponto alto do meio. E faço o próximo ponto de base também. Fico com os 3 pontos feitos aqui, tá vendo? 3 pontinhos, esse daqui, o quarto, é a base, tá bom? E, ó, tiro todos de uma vez, laçada na agulha e já faço o próximo. Pronto. Esse ponto aqui do meio vai ser esse aqui que nós fizemos aqui, ó, anterior, porque a gente já fez um aqui. Então, esse aqui vai continuar sendo o meio. Na próxima carreira, a gente vai fazer um antes e um depois. E aí, você bota novamente o marcador no meio, tá? Que é a diminuição. E segue fazendo aqui, ó, até o outro lado, que é o aumento do outro lado do busto. Aqui. Não é difícil, gente. É super fácil, é só você prestar atenção direitinho e depois, olha, só repetição na vida.
Vai fazer rápido. Em um dia você faz essa blusinha tranquilamente. E olha, bem econômica, porque com um novelo você consegue fazer um, tá? Você consegue fazer uma blusa, então super econômica. Ó, cheguei aqui no marcador do outro lado do meio do busto, aqui, ó. Então, eu tiro ele, coloco aqui do lado e faço novamente 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3 e 4. E devolvo o marcador pro meio deles. Conto 1, 2 no meio desse aqui. São 4 no meio dos 4. 1, 2, 3, 4. No meio, 2 para um lado, 2 para o outro. E segue fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, como é que ficou? Deixa eu abrir para vocês verem. Ele já começa, tipo, a ficar mais altinho aqui, tá vendo? Onde é o meio do busto. E começa a diminuir um pouquinho aqui no centro, tá? Eu vou fazer vou fazer até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto, só para mostrar para vocês a virada. E depois, vocês vão fazer sozinho novamente até aqui, tá bom? Então, faz aí até o final, que eu vou fazer o meu e já volto. Vamos lá. Bom, cheguei aqui no final, ficou faltando só o último ponto, que é aquela correntinha. Não se esqueçam, ó. Aquela correntinha que a gente fez, ó, que é o terceiro ponto, tá? Sobe 1, 2, dá laçada na agulha, vira e volta fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui direitinho, até chegar, ó, novamente no marcador aqui, tá? Faz aí que eu vou fazer o meu, quando chegar aqui, nessa partezinha aqui, eu volto para fazer com vocês, tá? Vamos lá. Bom, cheguei aqui, ó, no nosso primeiro aumento, ó. Fiz a sequência, nada difícil, né? Fez a viradinha aqui, seguiu. Quando chegou aqui, ó, no nosso primeiro aumento do meio do seio, você simplesmente, são 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. O nosso marcador tá no meio. Você tira, nem precisa tirar o marcador agora não, ó. Faz ponto alto sobre ponto alto, dos dois daqui, ó. 1, 2. Agora, a gente vai botar novamente 4 pontos altos, só que no meio, aonde estava o marcador. Bem aqui no meio, ó. 1, 2, 3 e 4. Volta com o marcador pro meio. Conta um ponto. Conta 1, 2, aí você insere o seu marcadorzinho aqui, ó, e deixa ele aqui, no meio dos 4. Porque a próxima carreira vai ser exatamente aqui, o aumento vai ser nesse meinho, igual a gente tá fazendo aqui de baixo. Não vai ter mistério, tá? E aí, segue fazendo aqui, ó, ponto alto. Tá vendo? Ponto alto. Em cima de ponto alto de base, ó, até chegar aqui no meio, que vai ser a diminuição do decote. Ó. Ups, deixa eu puxar aqui, que caiu, ó, tá vendo? Tô chegando aqui. E aí, lembrando que quando chega no decote do meio, eu tenho que parar um ponto antes da marcação. Ó, aqui, deixa eu ver aqui, ainda tem um pontinho. Deixa eu aproximar, ó. Aqui tá o meio, então eu tenho que parar nesse daqui. Então, eu posso fazer ainda esse ponto daqui. Pronto, fiz esse pontinho. E aí, lembrando que aqui no meio é a diminuição. Então, laçada na agulha, deixa eu soltar aqui. Laçada na agulha, venho aqui no ponto anterior do marcador e faço meio ponto alto. Laçada na agulha, tiro o marcador e nesse ponto aqui,
outro meio ponto alto, laçada na agulha, e no próximo ponto alto de base, outro meio ponto alto. Fica assim. E aí, agora, você tira os 3 de uma vez, tá vendo? Bota o marcador aqui no lugar, que é o ponto, e faz direto o próximo ponto alto. E aí, na próxima carreira, você vai fazer um antes, um em cima dele e um depois. Meio ponto alto, e fecha tudo novamente. É exatamente a mesma coisa, tá? E aí, a gente segue fazendo ponto alto sobre ponto alto de base, até chegar no outro ponto do meio do busto, que a gente está fazendo o aumento. Aqui. Não tem dificuldade, gente. Isso é uma blusinha muito fácil, muito prática. E depois que você faz a primeira, nossa, é muito rapidinho. Ó, aqui. Tá vendo? Faz outra aqui. E aí, tô chegando aqui aonde está meu marcador, que eu posso fazer até onde está o marcador, aqui. O marcador tá no meio. Vou aproximar mais, ó. Tá vendo? O marcador tá aqui no meio, então eu posso fazer mais um aqui ainda. Mais um ponto alto, ó. Venho aqui, tiro o marcador e faço 4 pontos altos entre esses 2 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Venho aqui, conto daqui pra lá, ó, 1, 2. Aí, coloco novamente o marcador, que a próxima carreira vai ser no meio, bem aqui, esses 2 pontos. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Pronto, acabou o mistério, gente. Não tem mais dificuldade. Todas as próximas carreiras serão assim. Aqui. Vou mostrar pra vocês, só fazer só mais um aqui, porque ele dá aquela descidinha, pra vocês verem como é que fica o efeito da blusinha aqui nessa parte de baixo, né? Aqui. Assim. Deixa eu aumentar. Aqui. Fica dessa maneira aqui. Tá ok? Ó. Tá vendo? Aqui vai aumentando os dois lados do seio. E aqui a gente diminui, para ele não ficar com aquela coisa muito arreganhada. A gente vai diminuindo ele aqui, no centro. E o restante, tanto para um lado como para o outro, eles ficam, né, normais, indo e vindo. Bom, esse vai ser as próximas carreiras dessa maneira. Por quantas carreiras, Marta? Quantas carreiras eu vou fazer isso? Vou falar aqui para vocês, ó. Vai ser num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Num total de 6 carreiras. Aqui a gente já fez 1, 2, que eu fiz com vocês. Vamos fazer por mais 4 carreiras dessa maneira. Eu vou fazer o meu aqui. Quando eu tiver terminado as 4 carreiras, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai dar sequência na parte de cima, né? Porque tem que ter o acabamento para cima, porque senão isso aqui vai ficar parecendo um leque, assim, no seio, né? Tem que começar a fechar, tá bom? Então, faz aí de vocês, que eu vou fazer o meu aqui e já volto. Vamos lá. Bom, voltei porque eu fiz aqui, ó, tá vendo? Eu falei que eu ia fazer num total de 6, que eu medi na outra blusa que eu já fiz, né? Só que eu esqueci que a outra blusa que eu fiz com uma outra agulha. E acabou ficando um ponto muito maior, e aí, com certeza, eu contei errado. Então, ao invés de fazer com 6 carreiras aqui, eu vou fazer com 8, para ficar certinho, tá? Do tamanho. 8 carreiras, eu vou até medir aqui, cadê a fita métrica? Aqui, ó. Com 8 carreiras, você fica com 8 centímetros, tá? Contando do zero, tá bom? Ó, contando do zero, 8 centímetros de carreira, tá? Que, na verdade, são 8
8 centímetros são 8 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? 8 prontinhas. Agora você vê aqui que ele ficou meio aberto, tá vendo? Fez o Vzinho, aumentou e diminuiu, porque isso aqui é o detalhe do seio, tá, gente? É o detalhezinho do seio aqui, ó. Ok? Ah, Marta, mas eu não tenho tanto seio assim. Por que que eu vou ficar com esse negócio grande, enorme aqui? Gente, primeiro porque quando você for fazer aqui, ó, você for fechar, vou fechar aqui direitinho para vocês verem. Primeiro que você vai fazer o detalhe aqui da lateral, né? Aqui, ó. E aí, aqui também vai ficar o detalhe da lateral, ele vai aumentar para os lados, não só o seio, tá? Quando ele esticar, ó, aqui, ó, ele vai ficar assim. Aqui, tá vendo? Aí você percebe que ele não aumentou tanto assim. É só porque ele tá arreganhado, tá bom? Aí quando você for vestir, ó, certinho, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Agora a gente vai continuar, mas a gente vai fechar essa parte aqui. Deixa eu ver aqui quantas eu fiz para fechar e dar uma noção aqui. 1, 2. Na terceira fecha. Ah, tá. Então, agora a gente vai começar a fechar, né? Seguir normal e fechar. A gente vai fazer 2 carreiras sem aumento aqui nessa parte de cima. A gente só vai fazer a diminuição do meio. Então, você vai pegar aqui, final da carreira, vai subir 1, 2. Continua fazendo ponto sobre o ponto alto. E aí, eu vou fazer até chegar aqui, nessa parte aqui, para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer esse meio aqui, tá? Vou seguir fazendo aqui, quando chegar aqui eu volto, tá bom? Vamos lá. Bom, voltei porque eu cheguei aqui, tá vendo, ó? Onde a gente faria o nosso aumento. Só que a gente não vai ter mais aumento aqui, entendeu? Aqui, agora, eu vou tirar esse marcador daqui, onde seria o aumento. Vou fazer no próximo ponto alto, outro ponto alto, e vou colocar esse marcador no mesmo lugar aqui, ó, que tava de baixo, entre um e outro, só que agora sem o aumento. É só porque a gente saber aonde, lá na frente, a gente vai fazer a diminuição, tá? E aí, aqui, eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, sem aumento nenhum. Aqui, até chegar aqui no meio da blusa. Aqui, ó. Gente, se você caiu aqui de paraquedas, não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, que você vai ajudar muito o canal a crescer, para eu poder trazer mais novidades, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês, que é uma ajuda mínima, né, gente? É só clicar aqui embaixo no seguir, curtir e comentar o vídeo, tá? Ó, aqui, nesse pedaço aqui do meio, é o único lugar que a gente vai sempre continuar trabalhando a diminuição, para ele poder ficar aqui, ó, com esse aspecto de decotinho, aqui, ó, tá? Do mesmo jeito que a gente tava trabalhando até agora. Aqui. No último, aqui, trabalhei até o penúltimo, o último, o ponto e o ponto depois, a gente faz a diminuição. Então, tira, faz o meio ponto alto do primeiro, o meio ponto alto no segundo e o meio ponto alto no terceiro. Tira todos de uma vez, coloca aqui o marcador e segue fazendo ponto alto sobre ponto alto, como a gente fez. Não tem, gente, é blusa, é porque a gente eu vou ensinando para vocês, aí para, explique tudo. Mas na hora que vocês pegarem mesmo para fazer, vocês vão ver que em um dia vocês produzem fácil essa blusinha aqui. Fácil, 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 de várias cores. E que tá super em alta lá no Pinterest. Aqui, ó. Vira e mexe, ela aparece. Porque ela é fresquinha, né, gente? Super gostosa pro verão. Então, vai ser um bom
Uma boa venda aí pra você, ó. Pra você dar de presente no Natal, tá aí também, ó, chegando. Chegando, tá, gente, também aqui, ó, no último marcador, ó. É a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Só não parei pra mostrar pra vocês, ó. Fiz todos os pontos altos sobre ponto alto até o marcador. Chegou no marcador, eu tiro ele. Faço o próximo ponto alto sobre o ponto alto. Não tem aumento. Aqui, ó. Coloco o marcador no mesmo lugar e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Quando terminar o final da carreira, você vai subir ali os suas duas correntinhas, vira o trabalho e segue fazendo ponto alto sobre ponto alto. Deixa eu fechar aqui, pronto. Segue fazendo aqui ponto alto, né? Vira, aumenta mais uma carreira e vem. Vai chegar aqui, vai fazer a mesma coisa nesse pedaço aqui. Não vai ter aumento, você vai seguir ponto alto, vai diminuir aqui no meio e vai também seguir aqui. E volta novamente. A gente aqui vai fazer um total de 3 carreiras dessa maneira. A gente já fez uma aqui, vai fazer mais 2, tá? Igualzinha a essa aqui que eu fiz. Então, quando eu terminar a última carreira, eu volto, mas aí eu volto já aqui. Porque é a mesma coisa, gente. O começo e o final aqui, no início e o final é a mesma coisa. Terminar e voltar, tá bom? Aí eu já volto, depois que eu fizer as 3, já pra gente emendar aqui, pra eu mostrar pra vocês a começar a fazer a diminuição, tá bom? Vamos lá. Bom, voltei porque aqui, ó, fiz as minhas três carreiras, ó, 1, 2, 3, sem o aumento, meu último aumento foi aqui, tá? Aí depois fiz 3 sem, sendo que aqui no meio eu sempre venho fazendo a diminuição, tá? Ficou assim. Aí agora, fiz tudo, voltei e já tô aqui pra gente fazer a próxima carreira, que agora a gente vai trabalhar mais 3 ou 4, acho que vou trabalhar 4, deixa eu ver aqui quantas eu fiz na vermelhinha aqui. Cadê a... Aqui, fiz 1, 2, 3, isso, 1, 2, 3, isso, fazer 4 carreirinhas dessa diminuição. Vamos lá, pra gente poder fazer aqui, ó. Cheguei que a gente tava, tá vendo? Tirando e colocando o nosso marcador exatamente aonde, na sequência daqui de baixo, ó. E agora a gente vai diminuir, igual a gente diminui aqui no meio. Então, são 3 diminuições. Então, a gente, em vez de pegar uma só, a gente vai pegar aqui, ó, 2. Vai pegar esse ponto aqui, ó, tá vendo? Aqui ele tá marcando, então, eu tenho esse e esse. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, e o terceiro é o que fica depois do marcador, 3. 3 pontos altos para diminuição, tá? Isso aqui é a base. Esses 3 aqui são a diminuição. Fecho tudo. Coloco aqui o meu marcador, que aqui vai ser o meio, e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, normal. Agora, gente, a gente vai diminuir, porque ele não ficar beiçudo aqui, ficar sobrando beiça, tá? Aqui, ó. Dessa maneira aqui, tá? Ó. E aí, esse aqui que a gente marcou vai ser o meio. O próximo que a gente vai fazer vai ser um antes, um em cima dele e um depois. Igual a gente faz aqui no meio, tá bom? Aí, sigo fazendo aqui. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, senão fica muito marcado. Ó. Super fácil, gente. Muito, 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 muito fácil. Acho que foi uma das aulas mais fáceis que eu fiz aqui
nesse ano aqui de 2025, mais fáceis. Minhas aulas são sempre bem fáceis, né? Mas acho que esse aqui é o mais fácil. Tá vendo? Cheguei no meio. Ainda vou fazer mais uma aqui. E aí, eu tenho um antes, um no meio do marcador aqui. Um antes, um no meio do marcador e um depois. É isso que a gente vai fazer quando a gente voltar a carreira. 1, 2 e 3 meio ponto altos. Tiro todos de uma vez, coloco logo o marcadorzinho aqui e sigo fazendo o ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui, tá? Eu vou fazer aqui e volto quando estiver aqui, tá bom? Vamos lá. Voltei porque eu cheguei aqui, ó, tá vendo? No primeiro. E aqui, lembrando, gente, que do lado de dentro, ó, daqui do decote, deixa eu abrir. Do lado de dentro do decote aqui, a gente vai pegar um ponto alto só, tá? De base. E aí, os outros dois são pro lado de fora. Foi o que aconteceu aqui. A gente pegou 2 antes do marcador e só um depois. Aqui é a mesma coisa, ó. É um só antes do marcador. Abre aqui, tira o marcador. E aí, sim, eu faço os outros dois, que vai ficar depois do marcador. Fecho tudo. Coloco o marcadorzinho no lugar e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Deixa eu fazer mais uns aqui, só para vocês visualizarem como é que vai ficando essa carreira aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Tá? Ó. E aí, ele vai fechando aqui. Bom, você vai fazer isso por mais 2 carreiras. A gente vai ter um total de 3 carreiras, tá? Com essa diminuição aqui. Lembrando, agora a diminuição daqui vai ficar igualzinha aqui do meio. Um ponto antes, um ponto no meio e um ponto depois, tá? Eu volto quando as minhas 3 carreiras estiverem prontas para mostrar para você e a gente dá sequência, tá bom? Vamos lá. Bom, voltei porque eu fiz, ó. Deixa eu aproximar mais um pouco. Ups. Fiz aqui as 3 diminuições, tá vendo? Aqui, 1, 2, 3. 3 diminuições aqui. Do outro lado, a mesma coisa, 3 diminuições. E aí, eu já comecei a fazer aqui. Terminei as diminuições, a carreira, né? Das diminuições e voltei, porque aqui eu vou fazer uma carreira sem nada. A última carreira aqui, ó, sem diminuição, sem aumento, nessa parte de cima. Né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui seria mais uma diminuição, não vai ter nada. É ponto alto, ó. E aí, você faz o ponto alto sobre ponto alto. Tirou o marcador aqui em cima, você deixa marcado depois, só para você saber onde você vai colocar a sua alça, mais ou menos aqui, tá? E aí, gente, aqui, ó, é ponto alto sobre ponto alto, a última carreira, tá? A única que vai ter a diminuição é a central. A parte central, gente, sempre vai ter a diminuição, tá? Porque é ela que faz o desenho do decote. Se eu boto ela sem a diminuição, o desenho do decotinho vai embora, tá? Aqui, ó, tô chegando aqui nele, ó, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, e aí o último, o primeiro ponto aqui antes dele e depois dele, a mesma coisa. Esse daqui eu posso tirar
um ponto alto pela metade, segundo ponto alto pela metade e terceiro ponto alto pela metade. Fecho todos de uma vez e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. E aí, gente, é como a gente fez aqui do outro lado, ó, reto, sem nada, tá? Sem coisa nenhuma aqui. E aí, a gente fica aqui, ó, eu vou medir mais ou menos aqui, ó. Vou contar as carreiras totais, todas foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 carreiras no total, com 15 centímetros, tá? 15 centímetros ficou no total, ok? Bom, eu vou terminar essa parte do vídeo por aqui, porque senão os vídeos estão ficando muito longos. E na segunda parte, eu já volto com ele, essa parte aqui de cima terminada, pra gente começar a fazer a parte de baixo aqui do barrado, tá? E colocar as alças e terminar aqui botando o fecho também, ou colocando o detalhezinho aqui, outros detalhes aqui pra você do botão. Me fugiu a palavra, do botão pra gente botar aqui, tá? Então, no próximo vídeo eu passo todos os detalhes, tá bom? Vamos lá!